Cheguei! José Carlos Araújo. Alô, cheguei! Eu cheguei podcast entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Reserva. Pensou futebol, pensou reserva. E a Mil, o melhor plano do Brasil. Convidado de hoje é um destacado repórter, surgiu no rádio, mas está na televisão já há algum tempo e marcando presença na Rede TV. Qualquer ocorrência local no Rio de Janeiro, aparece lá o Tony Vendramini aparecendo com a sua imagem e com a sua credibilidade ao longo do ano na carreira. Prazer em tê-lo aqui, Tony. Ô, garotinho, prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E, pô, é uma honra vir aqui conversar contigo. Prestes a completar 30 anos de carreira. Eu vou Olha completar só, 30 rapaz. e eu recebi a minha primeira oportunidade profissional contigo. Então, Isso foi em 96, né? 96, janeiro de 1996, eu tinha 17 anos. E estar aqui na sua presença, pô, uma referência para mim, sempre foi um dos grandes mestres do jornalismo esportivo. Para mim é uma honra muito grande. Obrigado, Tony. Tony começou na Rádio Globo como estagiário. Filho de um dos radialistas e comunicadores mais marcantes, Antônio Luiz, que foi repórter esportivo, mas marcou também com a presença na Maré Mansa, a turma da Maré Mansa. Qual foi a influência que teu pai exerceu na sua decisão de fazer rádio? Foi total influência, porque o meu pai, eu era criança, né, tinha uns 9, 10 anos, até os 11 anos. O meu pai me obrigava a ler 3 jornais todo dia. Eu lia sempre o Globo, o Dia e o Jornal dos Esportes, que era o que eu gostava mais, porque eu gostava de esporte, né? Então esse eu lia sem precisar que ele me empurrasse o jornal, mas ele me obrigava a ler o noticiário todo dia. E eu comprava também toda semana a revista Placar. Então a minha decisão de fazer jornalismo foi muito influenciada por isso. Eu gostava de notícia. Eu gostava de saber o que estava acontecendo. Eu gostava de me informar. Eu fui cercado de informação o tempo inteiro. Eu fui preparado para o jornalismo, porque crescendo, eu vi o meu pai trabalhando finais de semana, eu vi o meu pai trabalhando feriados, coisas que os jornalistas não têm frequentemente. Então eu aprendi isso desde cedo, aprendi a consumir informação, aprendi a separar o que é importante na informação, né? A hierarquizar informações desde cedo. Então a trajetória foi muito natural. Quando chegou uma hora que eu precisei decidir, eu não tive muita dúvida. Eu escolhi o caminho do jornalismo, eu gostava muito de esporte. Claro, como toda criança, eu tive o sonho de ser jogador de futebol, mas eu era meio pereba, não era muito bom, tinha muita disposição, muito vigor físico, mas a qualidade faltava. E aí foi um caminho natural. Eu gostava de jornalismo, gostava de notícia, gostava de informação, gostava de esporte. Vamos unir tudo e seguir esse caminho. Agora, você começou no rádio esportivo. Na televisão, você atuou também no segmento esportivo. Na Band foi um exemplo, né? Foi a Isso. primeira que você entrou para fazer esporte? Para fazer esporte foi a primeira. Eu fui levado para a Band pelo Sandro Gama, né? Outro também que saiu lá da Rádio Globo. Da né? rádio também. Foi estagiário comigo, né, ao mesmo tempo. E o Sandro já estava na televisão, eu na época estava na Rádio Tupi, precisava dar esse salto, precisava crescer, precisava passar para um outro veículo que eu ainda não havia experimentado, que eu ainda não tinha experiência e precisei ir para a televisão. E foi até engraçado, porque eu não tive medo desse desafio. Eu nunca tive medo de experimentar uma coisa que eu nunca fiz. E quando surgiu a vaga na TV Bandeirantes, eu e o Rafael Marques, também trabalhou contigo, nos candidatamos. Fizemos testes na Band e eu acabei passando. Mas quando eu fui fazer o teste, eu sequer sabia, sequer tinha conhecimento da linguagem da televisão. E me pediram, o Edilson Campos me pediu para gravar uma passagem no stand-up. A passagem eu sabia o que era, eu não fazia a menor ideia do que era um stand-up. Eu lembro que eu peguei meu telefone celular, fui no banheiro, liguei para o Sandro e falei, Sandro, pelo amor de Deus, o que é um stand-up? Que eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Aí o Sandro me falou, eu fui Explica lá. para a galera o que é. O stand-up é um boletinzão, né? É um texto mais longo. Muitas vezes você não tem tempo de levar o material para a redação, para a ilha de edição, para preparar uma reportagem, porque a notícia acabou de acontecer. Você grava um stand-up, um boletinzão com todas as informações para aquilo ir ao ar gravado. Eu não sabia o que era aquilo.
Eu tive que ligar pro Sandro, fui me esconder no banheiro, falei, Sandro, pelo amor de Deus, o que é stand-up que eu não sei o que é? Aí eu gravei, deu tudo certo, fui pra televisão. E indiquei o Rafael Marques pro meu lugar na Tupi. Agora, como é que foi a passagem do esporte para geral? Foi na Rede TV que aconteceu? Não. Eu fiquei quase 2 anos na Band. A Band teve um corte grande de investimentos no esporte em 2003. E aí éramos 2 repórteres aqui no Rio de Janeiro, o Sandro ficou e eu saí. E na época, houve uma contração realmente do mercado do jornalismo esportivo. Diminuiu o espaço. Não tinha muita vaga para trabalhar no jornalismo esportivo. Por causa dos direitos também, Direitos né? de transmissão, era diferente, não tinha tanta TV a cabo, a internet ainda meio que engatinhando, não tinha tanto mercado como tem hoje. Hoje, felizmente, tem muita opção para quem pretende trabalhar com jornalismo esportivo. Não era assim na época. E eu precisei caminhar para algum outro lado. E aí eu recebi oportunidades, né? Primeiro, eu fui fazer um programa comprado, um horário alugado pela Band, do Banco do Brasil, que era um programa de ação social e cidadania. Programas de ação social e cidadania. Comecei a viajar o Brasil inteiro mostrando esse tipo de iniciativa. Gostei. E depois surgiu uma oportunidade para uma cobertura de férias na madrugada da Record. Madrugada no Rio de Janeiro é heavy metal, puxado, é né? pesado. Aí depois eu cobri alguns meses na CNT, no jornalismo da CNT. Enquanto eu estava fazendo essa cobertura, veio um convite da Rede TV. E a partir de então eu fiquei. Isso foi em 2004 e eu tô lá desde então. São 21 anos. Eu completei 21 anos no dia 11 de novembro. Como é que você analisa o telejornalismo de hoje aqui no Rio? Eu acho que é um telejornalismo bem feito, né? Tem uma boa apuração, rigorosa, cobre os problemas da cidade. Mais de 90% policial, né? Infelizmente, né? É um desafio todo dia, porque a nossa cidade tem esse problema da violência, tem essa questão. Muitas vezes a gente corre risco. Eu mesmo já estive envolvido, né? Já fiquei no meio de tiroteio. Fui fazer cobertura no Complexo do Alemão com bala pegando na minha frente, com bala pegando no muro, com bala pegando no chão. Mas eu acho que isso hoje deu uma diminuída, porque as TVs já não mandam tanto as equipes subirem com a polícia como acontecia antigamente, tá? Acontece, né? Hoje em dia tem cinegrafistas que fazem os freelas para televisão, que acompanham isso e vendem as imagens. Eles fazem isso. Mas as equipes mesmo, eu acho que já ficaram mais protegidas em relação a isso. Com Mas, colete e a prova de bala. colete, a prova de bala. Mas a gente subia. Muitas vezes eu subia atrás da polícia para fazer a incursão na comunidade. E era muito perigoso. Continua perigoso, né? Mas o noticiário é isso. Frequentemente policial, mas acho que tem espaço para muita coisa também, né? Há emissoras que destacam um bom espaço para cultura, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem muita opção de cultura, uma cultura muito viva, muito forte, né? Carnaval. Eu acho que o Rio é um prato cheio para jornalismo. Agora, qual foi a tua maior referência na televisão, no jornalismo? Na televisão, Tino Marcos. Tino. Eu tenho a felicidade, garotinho, eu posso dizer que eu tenho a felicidade de ter trabalhado com ou ao lado de todas as minhas referências profissionais. No rádio, você, o Apolinho, o Sérgio Noronha, o Maurício Torres, né, Penido, Elcio Venâncio, Sérgio Américo, que me ajudou bastante, Heraldo Leite, Loureiro Neto. O Heraldo e o Loureiro me pegaram pela mão quando eu era estagiário, falaram, vamos lá que eu vou te ensinar a fazer isso daqui. Me levaram no treino, sabe? Na televisão, com o Silvio Luiz, cara, que era um cara que eu adorava desde criança, maravilhoso. Pô, quando eu trabalhei com o Silvio Luiz na Rede TV, eu fiquei encantado. Se tornou um amigo, me comunicava com ele. Diferente, né? Diferente. Irreverente. Sacana, cara. Ele uma vez na transmissão me perguntou... Como é que foi? Ele me perguntou, assim, sem eu estar preparado, né? Quantos sacos de cimento tinham sido usados na construção do Maracanã? Porra, assim, sei lá, porra. Tem lá a resposta. Eu entrar no Google aqui, tem lá a resposta, mas sei lá, não faço a menor ideia. E ele tinha lá no papel, né? Você citou o Tino Marcos, que eu também o considero como o melhor repórter esportivo da televisão. Esteve aqui no Cheguei Podcast e ainda tinha muito para mostrar na televisão. Ele decidiu parar. E eu acho que o Tino não foi referência somente para vocês, mas várias gerações que vieram por aí, não é? O Tino é um monstro, né, cara? Eu não trabalhei diretamente com ele, mas eu
Fiz diversas coberturas ao lado dele, né? Ele pela TV Globo, eu pela Rede TV ou pela Rádio Tupi. Diversas coberturas. E sempre foi um cara sensacional, bom de trato, Você não educado. pensa em bancada, não, porque você tem boa imagem, tem boa voz, veio do rádio, consequentemente, quem vem do rádio tem melhor improviso. Não sou eu quem está dizendo, o Chico Anísio já falava. Quem faz rádio sabe fazer televisão e vai levar uma vantagem sobre os demais. E você tem todo esse perfil. Já foi convidado para fazer bancada? Eu fiz bancada por 3 anos na Rede TV, né? No nosso jornal local. Quando o Clóvis Monteiro apresentava o jornal, ele deixou a Rede TV e aí eu assumi a bancada por 3 anos. Depois eu saí da bancada e vieram outros apresentadores. O Fábio Barreto chegou a apresentar também o Jornal Local. Depois o Jornal Local na Rede TV acabou. Existe uma possibilidade até de volta, né? Mas sim, eu acho muito interessante o trabalho na bancada. Mas o meu sangue é de repórter. Eu gosto de reportagem. De rua, né? Eu gosto de reportagem. Meu sangue é de ser testemunha ocular da história, né? De acompanhar o que está acontecendo, de saber o que está acontecendo, pegar informação. Gosto de cultivar fonte, gosto de ter contato, gosto de conversar. Então, a reportagem, para mim, é o Quando melhor. você começou como estagiário lá na Rádio Globo, 96 que você falou, em algum momento você se assustou e disse assim, pô, isso aqui é difícil para mim, eu acho que eu não vou seguir. Teve esse momento? Diversas vezes. Para começar, quando eu entro numa redação, né? Na Rádio Globo tem você, tem o Apolinho, tem o Gilson. Esqueci de citar o Gilson aqui, eu tenho que citar. Pô, depois o Heraldo. O Heraldo, quando eu entrei, não estava lá, não tinha voltado ainda. Mas depois entrou o Heraldo. Pô, tem o Loureiro Neto. Cara, pô, eu olho para aquilo e falo, pô, esses caras são meus heróis. Mas você já são os conhecia através do teu pai, né? Conhecia, Porque o mas Antônio Luiz diferente. era um cara que eu me lembro que ele veio para o esporte, mas comigo ele cobriu Federação, CBF, mas o Antônio Luiz era comunicador. A própria Maré Mansa marcou presença no rádio com a voz dele. Não adiantava o Sampaio escrever aquilo tudo, aqueles esquetes de humor, sem a voz marcante do Antônio Luiz. Mas é diferente, garotinho. Quando você entra e você descobre que vai trabalhar com os caras que você ouve toda noite. Porra, eu olhei para aquilo e fiquei, caramba, eu fiquei maravilhado. E tem um episódio que foi muito engraçado. Você não vai lembrar, mas lembra daquele jogo do Fluminense com o Atlético Paranaense, do Ricardo Pinto, que dá aquela confusão na Eu estava com o Laranjeiras, né? Sérgio Noronha nas Laranjeiras e a galera social do Fluminense queria me agredir. Então, eu lembro que eu estava indo para a rádio depois de um tempo e eu passei em frente à delegacia ali do Catete, vi uma confusão e aí eu fui me meter, né? Fui saber o que estava acontecendo. E aí era o dia que os envolvidos estavam prestando depoimento. Ocorrência. Eles estavam prestando depoimento. Eu fui lá, apurei, peguei informação e tal. Eu nunca tinha entrado no ar ao vivo, tinha entrado no ar gravado, na Rádio Globo. E aí eu liguei, falei com o Luiz Henrique Pereira. Falei, Que era o coordenador. Luizinho, passei aqui na delegacia, fui no Orelhão, na época ainda tinha Orelhão. Passei aqui na delegacia do Catete, está acontecendo isso e tal, estão prestando depoimento, peguei as informações aqui, você quer que eu entre com as informações? Aí o Luizinho falou, não, a gente já tem alguém aí e tudo mais. Aí depois de um tempo ele me ligou e falou assim, faz o seguinte, entra daí. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pro Orelhão, na hora do Globo Esportivo, e tô preparado para entrar, você me chamou e eu travei. Caramba, eu me senti assim observado por milhões de olhos, né? Eu me inibi. Tinha 18 anos. Eu me inibi. Eu travei, eu falei, cara, isso é difícil de fazer. E não entrou? Entrei gaguejando, tropeçando e tudo mais. Uma primeira experiência ao vivo. E achei muito difícil. E depois eu me acostumei a isso. Teu pai acompanhou naquela época? Acompanhou. Meu pai me dava muito toque, ele me Dava ouvia. toque? Ele me ouvia muito. E... Teu pai tinha uma voz bonita também, como você tem. Obrigado. Tem um grave bonito. Agora, qual foi o momento em que você percebeu que o microfone era a sua vida? Eu acho que foi nessa passagem, né, da escola para a Rádio Globo. Né? Quando eu comecei lá na Rádio Globo, eu falei, eu quero fazer jornalismo, mas eu quero ir para o microfone. Assim, eu gosto da função de repórter. E quando eu vi essa dinâmica da redação, eu sei que existem outras funções dentro da redação que são igualmente importantes. O jornalismo é um trabalho coletivo, né? Produtores, editores, chefia de reportagem. O jornalismo é um trabalho coletivo, não é um trabalho do repórter.
Mas a função que me encantou desde sempre foi a de repórter, a de comunicador. Né? E aí eu sabia que tinha sido... que o microfone era o meu caminho. E, posteriormente, quando eu fui para a Rádio Tupi e eu conheci outro grande mestre, outra grande referência da minha vida, que é o Luiz Ribeiro, e eu passei a participar do programa Bola em Jogo com ele, eu comecei a pensar que eu deveria debater. Você entrou como debatedor com o Luiz Ribeiro. Sim, eu pensei, eu preciso aprender a debater. E o Luiz Ribeiro foi um grande mestre nessa arte de debater, de conversar. Grande profissional. Grande profissional, uma das minhas referências, um cara maravilhoso, difícil para burro, né? Que ele era um cara complicado. Complicado. Discutir com ele 500 vezes, mas um cara de coração imenso, que tem uma qualidade que você também tem, que o Luiz Penido também tem, que é a qualidade de dar oportunidade para quem está começando. E isso é importante. Eu acho que o mais importante é reconhecer no jovem o perfil dele, o talento, e abrir esse espaço, e você soube aproveitar. Tony Vendramini, repórter da Rede TV, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Você não se inscreveu no canal ainda não? Vá lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações. Segunda-feira tem Segundona, a resenha do Garotinho. O recado agora é da Amil, o melhor plano do Brasil. A Amil nasceu para cuidar de você e de quem você ama. Quando a saúde de quem a gente ama exige cuidado, cada gesto importa. A Amil espera que você esteja sempre bem de saúde. Mas se você precisar, ela estará ao seu lado, oferecendo cuidado, conforto e confiança. Assista ao vídeo e emocione-se com essa história sobre amor e presença. Amil, o melhor plano de saúde do Brasil. Contou ao papai? Eu tô com medo. Pai, Meu quadro é delicado. pode crer, eu tô bem. Eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo. Com loucura pra Oi, você filha. renascer. Como que tá, vovô? Eu quero ver ele. Filha, o vovô tá num lugar onde criança não pode entrar. Pai, Tá. eu não Querido faço questão vovô. de ser tudo. Pai, Só você não pode quer ler pro vovô? ficar Eu vou ler, filha. Prometo. pra falar de amor pra você. Não consigo. Pai, me perdoa essa insegurança. Luiz. Lê pro seu pai. Não sou mais a Vai fazer bem pra ele. criança que um dia morrendo. Querido vovô, eu queria muito ver você, mas não posso. Nos teus braços você fez segredo. Te amo. Nos teus passos você. O que aconteceu? Aconteceu que seu pai quer ver a netinha dele agora. Pai. A Amil espera que você esteja sempre bem de saúde. Mas se você precisar, nós estaremos ao seu lado. Eu vou entregar para o Tony Vendramini o Paixão pelo Rádio. Ele foi escrito em 2009, publicado em 2009, mostrando a trajetória do garotinho, um pequeno trecho do 1000º gol do Pelé, que eu estava no gramado do Maracanã, ao gol 1000 do Romário, que eu transmiti da cabine de São Januário, para você curtir, relembrando alguns momentos dos quais você também fez parte como integrante da equipe da Rádio Globo. Obrigado, garotinho. Pô, que honra. E o gol, então, né? Quantas vezes eu fui lá naquele arquivo de gols da Rádio Globo para pegar o gol. Poxa, obrigado. Agora, me diga uma coisa, qual foi a cobertura mais difícil, mais marcante, nessa época de repórter de campo, de setorista? De setorista de campo, a cobertura mais difícil, eu cobri Fluminense um pouquinho na Série C
Era bem difícil porque Carreira de treinador. mas era difícil ter espaço por causa da crise do Fluminense, né? Era difícil ter espaço para aparecer porque o Fluminense estava numa fase muito ruim e os recursos eram poucos, o espaço mesmo para dar o noticiário não era muito grande. Eu cobri Botafogo depois. No ano seguinte eu fui cobrir Botafogo pela Rádio Tupi. E o Botafogo sempre em crise, né? Naquela época, uma crise... Salário atrasado. Salário atrasado. E assim, não é que fosse difícil, porque eu consegui me aproximar de muitas pessoas dentro do Botafogo. Tive muita sorte também, porque... Tinha suas fontes. Na época, o presidente do Botafogo era o Mauro Ney. Era o um cara vice-presidente aberto. era o Antônio Rodrigues, que eram caras que eu já conhecia desde criança. Então, eu tive muita sorte de pegar esses caras no Botafogo. Mas, além disso... Mas tinha Marechal Hermes e General Severiano, né? Nessa época, os treinos eram no Caio Martins. Caio Martins. Mas eu morava perto de General Severiano. Então, eu passava a manhã no Caio Martins e, à tarde, quando não tinha treino, eu me enfiava lá na sala do Mauro Ney para ficar lá conversando. Mas o difícil dessa época era administrar essas crises, né? Porque era sempre difícil. Teve até um episódio na Rádio Tupi uma vez que eu estava dando um noticiário do Botafogo, era um noticiário ruim, né? Por causa da crise. E aí toca o telefone no estúdio, o produtor atendeu, não lembro quem era, me chamou, falou, Tony, é o Agnaldo Timóteo. Eu falei, pô, Agnaldo? Aí eu peguei o telefone e falei, menino, você tá falando mal do Botafogo, não sei o que, me deu um esporro danado. E eu falei pra ele, eu esperei ele falar, né? Era próprio do Agnaldo. O Agnaldo era muito amigo do meu pai. Aí eu falei pra ele, Agnaldo... Morava ali na Princesa Isabel. Eu falei pra ele, Agnaldo, você sabe quem eu sou? Aí o Agnaldo, quem? Eu falei assim, eu sou filho do Antônio Luiz. Eu sou Botafogo também, tanto quanto você e ele. Porra, não tô dando noticiário aqui pra prejudicar o Botafogo, não. Eu tô falando porque é o que tá acontecendo. Aí ele amaciou, né? Aí ele falou. Mas acho que a cobertura do Botafogo nessa época e a do Fluminense no ano anterior foram bem difíceis por conta dos desafios, né? Dos problemas que esses clubes passavam mesmo. Mas alguma vez você contrariou um cartola, um dirigente, com uma notícia e o cara contestou, ligou pra você? Ou ligou pra rádio? Não. O que aconteceu uma vez foi o seguinte... Num treino do Botafogo tinha um lateral esquerdo chamado Misso, lembra? Misso, era um lateral esquerdo do Botafogo. Sei. O Misso foi barrado pelo Joel, isso foi em 2000. O que aconteceu? Em 2000 eu fui cobrir Botafogo. O Marcos Tinoco saiu, foi para assessoria, eu fui para o lugar do Marcos Tinoco, no Botafogo. Fui fazer uma pré-temporada em Paraíba do Sul, chegaram alguns jogadores novos, e como eu era novo também, eu me aproximei deles e eles se tornaram minhas fontes, eles confiaram em mim. Né? Eu estabeleci uma relação muito positiva com eles. O Misso era um desses jogadores. O Misso foi barrado pelo Joel e o Botafogo foi buscar a contratação de um outro lateral esquerdo chamado Augusto. Então o Misso ia ficar fora até de coletivo. Quando o Misso sai do campo, depois de um treino, eu me aproximo dele, chamo ele para um canto, pergunto para ele, porra, velho, o que aconteceu? Eles estão contratando o Augusto, você tá barrado e tal. E aí ele começou a soltar o verbo, falou, vou pedir para ir embora. Esse cara tá achando que eu sou um M? Eu não sou um M, esse cara já me perseguia desde o Bahia. E ele soltou o verbo. Aí eu falei para ele, quando ele terminou de falar, né? Você quer gravar? Ele falou assim, quero, pode gravar. Aí eu liguei o gravador, botei o microfone e ele falou tudo de novo. Cabeça quente, né? Cabeça quente, ele soltou o verbo, falou legal, me deu uma entrevista imensa. Deve ter sido a melhor entrevista que eu fiz até hoje, porque eu peguei o cara no calor ali do momento. E aí eu fui pro estacionamento do Caio Martins, pro show do Apolinho, botei o telefone no gravador, soltei a entrevista, botei a matéria, liguei o carro e fui embora. Quando eu tô na ponte, toco o telefone. Alô, Tony, eu posso falar contigo? Era o Joel. O Tony é o Joel. Posso falar contigo, Joel? Brabo. Deixa eu ouvir essa matéria aí, deixa eu ouvir o que ele falou. Quero ver essa entrevista. Eu falei, Joel, eu tô dirigindo, eu tô na ponte. Eu não consigo colocar agora para você. Mas às 8 horas a gente tem programa, eu vou botar a entrevista e posso te colocar no ar. Aí eles toparam, eu botei na sequência, o programa tinha meia hora na época, eu botei na sequência a entrevista do Misso, a gente colocou o Joel, colocou o Antônio Rodrigues, o Mauro, o Antônio Clemente também, que estava na época. Cara, a gente ocupou o espaço inteiro com aquela entrevista, gerou um burburinho danado. Foi o assunto do dia, né? Assunto do dia. Porque eu peguei o cara de cabeça quente e o cara confiava em mim. Mas naquela época a gente assistia o treino, né? Assistia. A gente estava na beira do... Eu cobri 9 anos de Botafogo, na década de 60... E eu me lembro que eu assisti o treinamento com o Zagallo comandando o General Severiano, público de jogo, em aprontos,
principalmente o coletivo de sexta-feira, e muitas das vezes o doutor Lídio, Chirol, chegava para mim, ó, dava uma informação, mas não publica não. Eu era repórter do jornal O Dia e da Rádio Globo. E essa convivência aproximava o torcedor do jogador. Hoje se isola completamente. Eu gosto de dizer que eles viraram personagens da Disney. Eles estão num universo paralelo, numa outra dimensão. Assessores, né? Assessores. E isso desumaniza a relação, né? Desumaniza o jogador de futebol. O jogador de futebol passa a ter o contato com o jornalista e, consequentemente, com o torcedor, só quando ele vai para a coletiva, que ele fica de trás de uma mesa e é bombardeado com perguntas aleatórias, porque o jornalista não consegue emendar 2, 3 perguntas seguidas. Agora, o que você mais aprendeu como repórter setorista? Todo mundo diz que o setorista é onde você aprende mais jornalismo, seja na geral, seja no clube. No futebol, o que se mais te ensinou sendo setorista? Cultivar fonte. No jornalismo, cultivar fonte. Você se aproximar das pessoas, conversar, pegar a confiança. O cara saber que você não é traíra. Vai te passar informação. O cara saber que Na você não é política é traíra. assim também, né? Também. O cara saber que você não é traíra. Porque às vezes você vê coisas que você É não a pode, confiança, né? que você não pode noticiar. Já aconteceu. Eu tô hospedado no mesmo hotel da delegação e olhar uma coisa que está acontecendo, falar, cara, isso aí é de cunho pessoal, não posso dar essa informação, né? O problema é dele e do clube. O cara me viu e soube que eu segurei a onda. O jogador fugindo de concentração, eu já vi, né? E aí eu acho que os caras pegam confiança na gente, sabe? Esse cara não vai me trair. E aí eles passam informação. Eles sabem em quem confiar. O jogador sabe muito bem em quem confiar. Como repórter da Geral, é verdade que a polícia não conseguiria trabalhar se não tivesse também fontes, se tivesse informação? Claro, com certeza, né? A polícia Porque tem... todo mundo diz assim, porque aquela ação no Complexo do Alemão, se não tivesse a informação antes, a polícia não conseguiria planejar. A polícia tem um trabalho de inteligência, né? E o trabalho de inteligência envolve isso, informante. Ela recebe informação, ela tem as pessoas que ela confia também para poder chegar nos alvos das operações, nas prisões. É mais difícil cobrir cidade ou clube de futebol? Clube de futebol. É mais difícil? Disparado mais difícil. Eu costumo dizer, existe nas redações, até hoje eu noto isso, existe na redação um preconceito contra o jornalista esportivo. Isso há muitos anos. Porque os repórteres que cobrem, os jornalistas que cobrem as editorias, vamos chamar de mais nobres, que na minha opinião não são, porque todas as editorias têm a sua importância, mas os que cobrem as editorias mais nobres, política, economia, muitas vezes olham torto para o repórter esportivo porque acham que ele não consegue fazer as outras editorias, e eu acho o contrário. Eu acho que quem faz esporte faz tudo, porque quando você faz esporte, você faz política, você faz economia, você faz polícia, você lida com tudo, você lida com cultura. Quando você faz outras editorias, você não consegue fazer esporte porque você fala para um público altamente especializado no que você está falando. Não é fácil fazer esporte. Você tem que entender muito do que você está falando. E das outras coisas também. O Armando Nogueira, saudoso Armando Nogueira, me falava que quando ele veio de Chapuri, no Acre, aí foi para a redação do Diário Carioca, um velho jornal do Rio de Janeiro. Aí disseram assim, bota esse garoto na editoria de esporte. Exatamente de acordo com isso que você falou. Era preconceituoso e aí qualquer cara de redação viu o esporte como segundo plano. Tony Vendramini, repórter da Rede TV, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. O recado agora é de reserva. Pensou futebol, pensou reserva. Desde 2004, a Reserva vem transformando a moda masculina no Brasil. Única marca brasileira na lista das mais inovadoras do mundo, segundo a Fast Company. A Reserva combina estilo, tecnologia e impacto positivo com certificações que comprovam esse compromisso. Hoje também está em campo, vestindo com orgulho 10 grandes times do futebol brasileiro. Com mais de 180 lojas e presença em todo o país, é só acessar e entrar usereserva.com. Visite e veja de perto o que está movimentando a moda masculina. Reserva. Pensou futebol, pensou reserva.
O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica no Le Monde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, entrega para os homens de preto, o Leandro, o Rômulo, o Augusto, o Medeiros, lá de cima, a Iracema Pereira Vascaína, monitorando tudo no Prime Park. Aí você pega o elevador, chega aqui no quarto andar, encontra melhor estúdio, melhor instalação, melhor luz, 7 câmeras de alta definição e uma equipe de alta qualidade hoje com Abner, com Luiz, com Ariel, com DVD, o Marquinhos coordenando tudo e o Beto Guimarães garantindo a você, traga a sua empresa para o AGR, você vai fazer o melhor podcast do mundo. Tony Vendramini, você que é de televisão, gostou da estrutura aqui? Sensacional, né? Muito bom. Realmente... A luz, a imagem lá, câmeras, a telinha. muito bom. Eu quero falar com você agora um pouquinho sobre rádio. Você, como amante do rádio, começou no rádio, a gente não abandona o rádio nunca. Como é que se observa a mudança de comportamento do ouvinte de rádio nos dias de hoje? Eu vejo que muito ouvinte está passando a ouvir o rádio na internet, mas vejo também que o carro... eu ouvi uma frase uma vez, não me lembro quem foi que disse isso, que enquanto tiver carro, o rádio não acaba. E é verdade. O rádio é um veículo fantástico, o rádio é um veículo que te traz informação instantânea, que é companheiro, né? E então eu acho que o rádio passa por uma transformação, uma adequação, uma arrumada, porque vieram as novas tecnologias, naturalmente, e o rádio precisa se reposicionar. E se reposicionou, né? Porque se hoje você não precisa mais de um aparelho, de um radinho, você tem hoje o telefone celular. Então, eu acho que as pessoas continuam consumindo rádio, continuam ouvindo rádio, só que de uma forma diferente. Nós conversávamos até aqui, estamos num podcast, e o podcast nada mais é do que rádio. As pessoas continuam consumindo rádio com um nome diferente. Então, eu acho que o rádio permanece atualíssimo, permanece importantíssimo, relevante, né? Talvez poucas vezes tenha tanto ouvido rádio como hoje, porque as pessoas ficam no engarrafamento. No mundo inteiro. Então, continua relevante, as pessoas continuam consumindo rádio, as pessoas continuam consumindo informação, continuam consumindo música. É relevantíssimo no mundo inteiro. Agora, foi difícil para você migrar do rádio para a TV? Foi, muito difícil, porque... Qual foi o maior desafio? Foram 2. O primeiro desafio foi um pouco da timidez que eu tinha. Eu era muito tímido no meu começo de carreira. Era um cara muito fechado, muito tímido. Isso me atrapalhou bastante. A câmera me ajudou a me soltar. A câmera me ajudou a perder a timidez até nas relações pessoais. Ponto de apoio. Ela começou a me familiarizar com a troca, né? Com a possibilidade de conversar, com a possibilidade de me soltar. A câmera foi importantíssima para mim nesse sentido. E a outra dificuldade foi a de adequar a linguagem do rádio para a linguagem da televisão. Porque no rádio, como a gente não tem imagem, a gente precisa descrever tudo. Na televisão, criar a gente imagens. não precisa ser tão descritivo. Na televisão, a imagem já mostra. Você só precisa adequar o seu texto àquilo que está sendo mostrado. Isso eu tive um pouco de dificuldade no começo. Mas quando a gente pega o jeito também, vai embora. Você me levantou uma bola, o saudoso Nelson Rodrigues, um gênio da imprensa esportiva e também da dramaturgia, era um cara do teatro. Ele dizia que as imagens do rádio eram mais ricas que as imagens da televisão. Justamente. Porque a cachola do ouvinte desenvolve o lúdico, quer dizer, desenvolve as imagens e cria imagens mais ricas do que aquela que ele está vendo na televisão. Você sente isso também? Sinto porque é uma criação, né? Quando a gente ouve o que está sendo narrado, vamos pegar uma partida de futebol, a gente tem que imaginar onde a bola está, o que está acontecendo. Posicionar a bola. Posicionar, né? E aquilo cria todo um universo dentro da sua cabeça, né? Que pode até nem ser o que está acontecendo de verdade. Mas na nossa imaginação funciona daquele jeito. Então, sim, é bem mais rico. Qual foi o principal toque que o Antônio Luiz, comunicador da Rádio Globo, teu pai, te deu no início de carreira? Aquele toque que ele chegou e disse assim, é isso aqui, meu filho, qual foi?
Ficou marcado. Pode esquecer final de semana, feriado. Mas isso Falou isso? Mas isso eu já estava acostumado. Porque ele também não tinha, né? Quantos natais, réveillons, né? Então, eu já estava acostumado, mas ele fez questão de frisar isso. É aquilo, né, garotinho? Eu tinha ali 17, 18, 19 anos, meus amigos estavam viajando no final de semana, eu estava dentro da rádio, mas eu não, assim... Isso foi muito importante para mim. E isso faz parte da persistência de quem quer um lugar ao sol, né? Quem está procurando um espaço dentro do jornalismo. Porque o jornalismo é isso. O jornalismo é imprevisível. O jornalismo... A notícia não tem hora para acontecer, né? Nós trabalhamos em horários diferentes, nós trabalhamos o tempo inteiro, às vezes precisa se alongar na jornada. E eu fui acostumado a isso desde cedo e o toque que ele deu foi esse. Olha, você vai trabalhar pra caramba, pode se preparar. Eu falei, beleza, tudo bem. Eu gosto. Agora, você sempre foi um cara que se interessou por cultura, por cinema. Como é que surgiu essa paixão? Não foi de casa? Não foi de casa. Ou até foi, porque o meu interesse por arte vem desde pequeno, né? O meu pai, por exemplo, ganhava muito ingresso para o Teatro Municipal e ele me dava. E eu ia. Eu ia muito para o Teatro Municipal assistir concerto, assistir ópera. Eu adorava, sempre gostei. Mas eu tinha uma paixão pelo cinema porque eu pertenço à geração da chegada do videocassete. Né? Eu já gostava de cinema. Sempre gostei da sala escura, experiência Ia para as locadoras pegar... Ia para as locadoras pegar os filmes que eu ainda não tinha visto. Então, eu tive essa proximidade. Mas eu faço uma diferenciação. Eu antes gostava de ver filme. Desde que fiz a minha pós-graduação em telejornalismo, eu gosto de cinema. Gostar de ver filme é você ter todo o seu entretenimento, a sua diversão, a fruição daquele filme. Gostar de cinema já é uma coisa um pouco mais complexa. É ter o estudo, entender como funciona o cinema, o que o diretor quer te dizer, qual é a proposta. Isso daí eu vim me aprofundar. Mas você não chegou a pensar em estudar cinema, não, né? Não cheguei. É uma coisa que eu gosto apenas. Eu não tenho estudo de cinema, é uma coisa que eu estudo de forma independente. Mas eu fiz a pós-graduação e uma das disciplinas da pós-graduação de telejornalismo era a linguagem cinematográfica, que é importante para a televisão. Televisão nada mais é do que a junção de rádio e televisão. A televisão é a junção de rádio e cinema. Então, eu tive essa disciplina de linguagem cinematográfica, eu me encantei por aquilo. Né? Me encantei. Eu quis descobrir os mecanismos do cinema e tudo mais. E acabei muito interessado. Mas, assim, a paixão por arte... Minha tia Virgínia, ela sempre me incentivou muito com música, com livro. Então, eu recebi esses estímulos desde cedo, desde muito cedo. Daqui a pouco eu vou falar com Tony Vendramini sobre o podcast Cinema Italiano. O recado agora é da Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Apite comigo, galera! Porque chegou a hora da dica do garotinho para você que comanda restaurante, padaria, pastelaria ou qualquer negócio gastronômico. Quem alimenta o Brasil merece segurança no ponto certo. Com o seguro PME Capemisa, sua equipe entra em campo com tranquilidade. Coberturas sob medida, preço que cabe no orçamento e proteção que não deixa ninguém na banheira. Ideal também para quem é chefe de restaurante e seus sócios, principalmente para quem tem uma empresa familiar e parte dela das pessoas que fazem o negócio continuar operando. Não existe seguro para não queimar a comida, mas deixar sua renda blindada contra imprevisto é marcar golão, golão, golão. Fale agora mesmo com seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Conversando aqui com o Tony Vendramini, repórter da Rede TV, e que é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Eu quero saber do Tony, como é que surgiu o podcast Cinema Italiano? Então, o podcast Cinema Italiano, ele surge a partir de um outro podcast, que é o podcast Filmes Clássicos. Pouco antes da pandemia, eu descobri o podcast Filmes Clássicos, achei uns malucos que, como eu, gostavam de filme antigo, né? E de filme preto e branco, de filmes clássicos. E comecei a escutar, fiz contato com eles, me aproximei muito, acabei fazendo amizade com um dos fundadores do podcast, que é o Alexandre Cataldo, e assim como eu, ele também fala italiano,
também gosta muito de cinema italiano. No livro que você publicou, ele também faz parte? Também. É o livro do podcast Filmes Clássicos, então são 7 colaboradores do Filmes Clássicos que escreveram ensaios, né? Cada um escreveu um ensaio sobre um filme e tudo mais, tem alguns ensaios em dupla. E aí eu e o Alexandre decidimos iniciar o podcast Cinema Italiano, compartilhando essa paixão por cinema e também pela Itália, pela língua italiana, que eu sou apaixonadíssimo, que é uma língua sonora, linda. E você é oriundo, né? Sim, eu sou bisneto de italianos. E não é à toa que é uma língua fundada por poetas, né? Dante, Petrarca, Boccaccio, os caras que criaram a língua italiana, porque os italianos também tiveram que aprender italiano, porque é um país unificado à força, né? Em que cada reino falava um dialeto diferente e eles precisaram aprender a se comunicar. E então, a partir do toscano, do florentino, o que chamamos hoje de italiano standard, o italiano padrão, foi a solução para que esses povos pudessem se comunicar. É o que a gente aprende hoje, né? O italiano standard. Depois a gente aprende a falar um pouquinho dos dialetos e tal. Agora, que tipo de conversa ou história você leva para o podcast? Então, normalmente a gente consegue, no podcast, acesso a livros que não saíram ainda no Brasil, consegue fazer entrevistas importantes, debate o filme. É muito conversado, sabe, garotinho? A gente não faz nada professoral, nada pedante. Assim, somos caras que gostamos de filmes antigos, né? E aí a gente leva isso pro podcast. Mas a gente conseguiu, em algumas ocasiões, fazer algumas entrevistas bem legais. Por exemplo, nós entrevistamos, pouco antes dele morrer, o Giuliano Montaldo, que é um diretor importante, já estava bem velhinho, já estava doente. Ele foi diretor de um filme bem legal chamado Sacco e Vanzetti, de 2 anarquistas que foram injustamente acusados de homicídios e foram executados nos Estados Unidos. E nós conseguimos fazer uma entrevista com ele. Nós conseguimos fazer uma entrevista com a Chiara Rapatini, que é a viúva do Mario Monicelli. Conseguimos fazer entrevistas com 2 caras importantíssimos até para o Brasil, né? Com os filhos deles, né? Gravamos com os filhos do Adolfo Celli, que foi do Teatro Municipal aqui, foi quem fundou o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e do Luciano Salti também. Gravamos com os filhos dele para falar um pouquinho da aventura deles aqui pelo Brasil. Cara, conseguimos algumas coisas bem legais no podcast. Agora, qual foi o filme italiano que mais te impactou e por quê? São vários. O filme italiano que eu vejo... Eu sou um chorão, né? Eu choro o tempo inteiro, me emociono fácil. Emoção em cima de emoção. O tempo inteiro. E o filme que mais me emociona e que eu vejo sempre, faço questão sempre de ver e sempre choro, é Cinema Paradiso. Cinema Paradiso é um filme que trata da questão do cinéfilo e aquela cena final, então, eu me desmancho, eu acabo. Mas o meu filme favorito, eu não sei nem te dizer qual é, mas tem 3 ali que dividem a minha atenção e um deles é italiano, que é o 8,5 do Fellini, que é uma confusão danada. Eu estou escrevendo agora no novo livro que a gente vai lançar, porque esse primeiro foi da década de 50, o segundo é da década de 60. E entre eles está lá o 8,5. E o meu título para o artigo do 8,5 é Não Comece por Aqui. Eu sugiro sempre para as pessoas não começarem a ver Fellini pelo 8,5, porque elas não vão gostar. É o tipo de filme que você precisa ter um pouco de estudo sobre o diretor para começar a ver. Eu não sou estudioso do cinema como você, mas desde criança, desde jovem, eu tenho no Al Pacino um ídolo como um ator assim, extraordinário. E não esqueço de Perfume de Mulher, que é algo que ficou marcado na minha mente. E por coincidência, eu ontem assisti o Perfume de Mulher italiano, que é o original, com o Vittorio Gassman. E são 2 filmes sensacionais, são 2 filmes. Mas aquela cena do Al Pacino dançando tango é uma coisa absurda. Verdade. E a postura dele, do deficiente visual, é um negócio assim, tão real, tão verdadeiro, né? Que impressiona mesmo. Agora, as tuas postagens têm um tom mais reflexivo. Muitas vezes falando de educação, de cultura, de política. É um lado pessoal do Tony Vendramini? É porque eu acredito que a educação e a cultura são capazes de transformar o mundo. Eu acredito no poder transformador da educação e da cultura. E eu pego as artes para dar esse exemplo. Eu acho que a arte molda a nossa visão de mundo. O cinema molda a nossa visão de mundo. Nos ajuda a formar uma cosmovisão e perceber
coisas muito importantes. Eu já fui jovem, eu já tive muitos pensamentos que eu hoje renego, porque eu estudei, vi que eu estava errado em pensar daquele jeito e aprendi que eu precisava ter uma posição diferente daquilo. Então, eu acho que as artes transformam, a educação muda, a educação te forma, te dá uma visão de mundo, faz um mundo melhor. Agora, para um bom repórter também, a cultura geral é da maior importância, né? Ler o tempo inteiro, de tudo, ler o tempo inteiro. Pega a página, economia acho chato, lê. Porque você vai precisar daquilo, você precisa aprender aquilo. Tudo. Na improvisação no jornalismo, alguma vez essa cultura geral te serviu de sustentação? Há 2 semanas. É? Conta aí. A gente fazia lá a cobertura da operação nos complexos da Penha e do Alemão. E, na verdade, foi a experiência também, né? E eu estava fazendo participações. Eu fiz participação a semana inteira no programa do Datena. E, de repente, numa troca, ele me fez uma pergunta e eu, na hora, respondi lembrando das ocupações e operações anteriores da época do José Mariano Beltrame ainda como secretário de Segurança no Rio de Janeiro, e aquilo ali foi importante para fazer essa troca, para a gente continuar no tema, no ar, no assunto. Então isso acabou me salvando. E o assunto do crime, da polícia no Rio de Janeiro é outro assunto que me interessa muito e eu leio bastante. Então, quando eu preciso fazer alguma matéria, quando eu preciso fazer uma entrada ao vivo sobre esse assunto, eu tenho repertório, porque eu estudei muito isso. Agora, a politização do jornalismo nessas ações atrapalha o trabalho de um repórter isento como você? Nunca me atrapalhou, tá? Nunca me atrapalhou. Em relação à polícia, eu nunca recebi uma recomendação para falar alguma coisa diferente daquilo que eu estava vendo. Vou abrir um parêntese. Como observador, como jornalista também, muitas vezes eu sinto que determinados segmentos do jornalismo estão mais favoráveis ao bandido, ao criminoso, do que à polícia. E sempre a polícia é alvo de mais críticas. Você tem essa visão? Eu acho o seguinte, garotinho. O jornalismo é feito por pessoas. E nós, eu acho que não existe jornalismo totalmente imparcial e isento. Porque quando nós vamos fazer uma matéria, uma reportagem, nós carregamos na nossa história, na nossa reportagem, todas as nossas visões, todos os nossos preconceitos, toda a nossa cosmovisão. É inevitável a gente transportar isso se envolver, pro texto, se envolver. Claro, a busca é sempre e deve ser sempre pela isenção. A busca deve ser sempre pelo equilíbrio. Mas eu acho muito difícil, acho desafiador e acho praticamente impossível que não transpareça esse tipo de divisão mesmo no mundo. Tony Vendramini é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Agora o recado é do supersaudávelShopping.com.br. Alô, galera! Chegou a hora de mudar a sua vida. É isso mesmo. Acesse o QR Code que está aqui embaixo da sua tela, onde você vai encontrar o melhor preço em produtos de qualidade para a saúde e bem-estar. É isso aí, eu estou falando do Super Saudável Shop. Para você que tem diabetes ou tem alguém na família que tem diabetes, o Super Saudável Shop é especialista no assunto e traz desde as tiras de glicose On-Call Plus tradicionais, com mais de 1 bilhão de unidades vendidas, até a moderna tecnologia do Smart, com monitoramento contínuo via Bluetooth, 24 horas por dia, deixando você sempre seguro, seja a sua diabetes tipo 1 ou tipo 2. Assista o filme do Smart Mad Levison e não deixe de apontar o seu celular para o QR Code, acessando o site e dando um up na sua saúde. A diabetes é uma briga. É luta com docinho, pão francês, contra aquela dose a mais na sexta-feira, luta contra a glicemia sobe quando despenca. É luta de dia, de noite, de madrugada. Até minha filha de 2 anos já entrou na luta. E sabe como resolve essa luta? É aqui, ó, no braço. Monitore sua glicemia 24 horas automaticamente com a tecnologia Smart. Seja Smart. Tony Vendramini, repórter da Rede TV, é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast.
Ô, Tony, o que mais mudou no jornalismo desde que você começou até hoje? A velocidade da informação. A informação é muito rápida. A internet contribuiu para isso? É fundamental para isso. A internet contribuiu para isso. A velocidade da informação é incrível. Quando eu entrei lá na Rádio Globo, a gente mal trabalhava com internet, né? Telefone. Telefone. E hoje... Mas a fonte naquela época era mais importante que hoje? Muito, muito mais. Eu acho que essa velocidade trouxe um prejuízo para o jornalismo, porque a pressa em publicar muitas vezes significa que a informação é mal apurada. A internet não transformou o repórter mais jovem, desinformado e um cara mais preguiçoso? Que ele vai direto para o computador para apurar? Um pouco sim. Eu acho que o mais jovem, garotinho, ele precisa aprender alguns recursos com a geração anterior. A nossa geração, nós que pegamos a parte analógica e a parte digital do mundo, temos repertório, temos recurso para lidar com essas duas partes. A parte mais jovem muitas vezes não sabe lidar com a parte analógica, e a parte analógica também é importante. O telefone, como fonte, como ferramenta de contato, de apuração, é importante, cara. Sabe, não é só a internet, não é só o computador. Então, eu acho que o mais jovem precisa ter consciência disso. Mas eu acho que o prejuízo maior mesmo foi na questão da apuração, porque hoje existe uma pressa muito grande para publicar. Então, pega-se uma informação e publica-se, às vezes, sem checar a fonte. Uma das primeiras coisas que eu aprendi lá na Rádio Globo, e que martelavam isso comigo, você, o Geron, o Luiz Henrique, todo mundo sempre me orientava muito nisso. Só publica se tiver muito bem apurado. E eu trouxe isso. Claro, erros acontecem. Eu já cometi erros de apuração. Mas, se eu cometi um erro, foi porque eu não segui uma orientação que eu aprendi desde sempre. Agora, qual é o segredo para manter a credibilidade num tempo de tanta desinformação? Eu acho que é você tratar tudo com seriedade, checar sempre a informação. Tem que trabalhar nisso, tem que ser insistente nisso, checar a informação. Nós vivemos numa época de fake news, vivemos numa época agora em que a inteligência artificial vai mudar tudo, vai trazer mais desinformação. Então, o grande segredo é desconfiar. Desconfiar sempre. Não acreditar em fonte oficial, porque fonte oficial vai te dar a informação que interessa. Que lhe interessa. Eu vejo muito isso dentro do futebol, alguns torcedores defendendo, cara, eu só vou acreditar no que sai no site. O site só vai te dar o que você interessa, meu querido. Porque o site vai dar a informação do dirigente, do assessor de imprensa. A informação confiável é do cara que vai te dar notícia ruim também. Notícia ruim também é notícia. Você vai ficar informado com o que vem da fonte não oficial. Então, desconfiar, para mim, é a melhor dica. Se você pudesse reviver, qual seria aquela reportagem que você apontaria como a mais marcante da tua carreira? Não é a reportagem, mas a cobertura, que foi a cobertura da Paralimpíada de 2008 em Pequim. Eu fui para Pequim e foi uma experiência absolutamente transformadora, não só por toda a cultura nova para mim, um mundo novo que se abriu para mim, mas também pela convivência com os atletas paralímpicos, que são fantásticos. São absolutamente Isso foi fantásticos. em que ano? 2008. Fantásticos, são heróis, são fabulosos, são atletas de alto rendimento, e que muitas vezes as pessoas olham e têm um pouco de resistência a acompanhar o esporte paralímpico, percam essa resistência porque... E são heróis, vale né? a pena, são fantásticos. O Clodoaldo, o Daniel nosso Dias. Tubarão é uma, Que figura, uma um cara figura. fantástico. Comunicador, trabalhou com a gente na Band. Teve aqui também. Um cara fantástico. No Cheguei Podcast. Um cara fantástico. Uma pena que nessa Paralimpíada ele foi reclassificado e não pôde ter o mesmo rendimento que a gente conhece dele. Um cara campeoníssimo, né? Mas um outro atleta, não me lembro de onde, recorreu para ele ser reclassificado, ele acabou reclassificado, ele não teve um desempenho muito bom em Pequim. Daniel, não. O Clodoaldo. O Daniel ganhou um monte de medalha. Essa em 2008, ele apareceu, ganhou um monte de medalha. Mas são atletas fantásticos, são lição de vida. Agora, o ao vivo também valoriza muito o trabalho do profissional e faz a diferença entre o bom, porque gravar, o ruim grava, erra várias vezes, vai regravando e vai o produto final igualzinho o que o cara quer melhor.
O carnaval não é uma grande escola para você, além do futebol? O carnaval e o futebol são grandes escolas. O carnaval também, as coisas estão acontecendo, né? Você tem que entrar ao vivo. Cara, eu entro ao vivo praticamente toda noite na Rede TV. Com o Datena? Não, com o Datena não, porque eu fico mais com o Rede TV News, que é o jornal que vem depois. Que é o Augusto, né? É, o Augusto. Mas quando vem quando eu preciso, eu entro também no Datena, né? E cara, a gente tem que trocar. O ao vivo é uma grande escola. E olha como é importante você ter o ao vivo, né? E a televisão é ao vivo, cara. Eu acho que a salvação da televisão, inclusive, é o ao vivo. Uma vez eu fui cobrir o jantar dos 20 anos do Penta, né? E eu tô vendo os jogadores passando, né? Chega o Ronaldo e eu tô preparado para entrar ao vivo. Cara, numa malandragem, eu consegui pegar o telefone a tempo, falar com o estúdio, me coloca ao vivo agora. Por sorte, me ouviram e colocaram ao vivo. Na hora que o Ronaldo estava chegando, eu peguei o Ronaldo sozinho. E aí eu consegui falar com ele. E na segunda pergunta que me deu, eu falei para ele, e o corte Cascão? Porra, ele caiu de dar risada, brincou e tal. Mas assim, você vê, né? Se fosse gravado, não teria a mesma graça, não teria o mesmo molho, né? É verdade. A emoção é mais vendida no ao vivo, né? Quais são os planos do Tony Vendramini daqui para frente? Daqui para frente, os meus planos... Bom, eu pretendo continuar na reportagem, gosto da reportagem e pretendo aprimorar os meus conhecimentos de cinema, pretendo seguir com os podcasts, pretendo fazer um mestrado. Eu tenho um tema na cabeça já, envolvendo cinema também. Então é uma possibilidade que eu estudo bastante. Chegou a pensar em sair do Brasil? Cheguei a pensar em sair do Brasil. A minha esposa ela tem nacionalidade espanhola, né? O pai é espanhol, a mãe é portuguesa. E eu cheguei a conversar com ela se a gente não poderia sair do Brasil, morar na Espanha, só que ela gosta daqui. Eu também adoro, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Você é carioca da praia, né? Eu falei isso porque eu falei, cara, eu tô preocupado com o futuro aqui, o negócio não tá muito bom, acho que seria uma boa a gente sair, porque gostar, eu amo o Rio de Janeiro, sou apaixonadíssimo. Mas aí como ela é muito ligada também, família e tudo mais, a Adriana não quis sair, me convenceu e eu fiquei e não me arrependo não, porque sou Rio de Janeiro Futebol Clube, eu defendo minha cidade. E a gente agradece. Alô, galera que adora um bom drink, Kenny chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. É ou não é, Walter Ribas Júnior? Aí o Charles Menezes lá da Super Giro lembra, a galera que curte uma festa, bananinha mineira, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Bananinha mineira, a dose certa de diversão. Aí quem entra em campo? Checkmate, a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Checkmate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. E o Luciano Araújo entra na área lembrando, Saif, a bola da limpeza, subindo para o norte Fluminense, driblando as manchas e avançando para a Serra Azul, marcando um golão, 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 deixando nossa cidade cada vez mais maravilhosa. Saif, mais economia para sua vida. Agora, na reta final, eu quero aquele ping-pong, bate e leva. Um orgulho. Um orgulho? Trabalhar com todas as minhas referências no jornalismo. Um arrependimento. Eu não costumo me arrepender de nada, garotinho. Faria tudo de novo, todas as opções, todas as escolhas que eu fiz. O único arrependimento que eu tenho é se um dia destratei alguém de não deveria ter destratado. O resto, eu aprendo com os erros e sigo com os acertos. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Eu cobri um jogo da NBA. A Rede TV transmitiu o jogo da NBA aqui no Rio de Janeiro e eu participei da transmissão. Que beleza, um sonho que você não realizou. Não cobri uma Copa do Mundo, nem a do Brasil. Não era detentora de direito e a gente acabou dando mais atenção aos outros problemas da cidade. Mas eu gostaria de cobrir uma Copa do Mundo, cobrindo as seleções, o evento em si, isso eu não consegui fazer. O momento mais marcante no rádio? O momento mais marcante no rádio... eu acho que a minha estreia, a primeira vez que eu fui ao ar, foi uma tragédia, mas me ensinou pra caramba, cara. E o mais marcante na TV? E o mais marcante na TV, eu acho que foi a cobertura da Paralimpíada na China. Porque essa foi a experiência maior da minha E qual carreira. foi aquele momento mais triste na carreira?
O momento mais triste na carreira, assim, hoje eu posso falar porque eu não estou mais no jornalismo esportivo, né? Mas eu sou Botafogo. E assim, mesmo quando eu trabalhava no jornalismo esportivo, eu não escondia que eu era Botafogo. Eu na Band cobri o primeiro rebaixamento do Botafogo. Tá? Eu sou bastante torcedor, eu gosto bastante de futebol. Só que quando aconteceu, quando terminou o jogo lá no Caio Martins, foi Botafogo e São Paulo, eu fiquei anestesiado. Eu terminei de fazer o meu trabalho, normalmente. E ali juntavam 12 mil torcedores, geralmente, quando bota contra a Marília. Mas assim, como bom profissional, eu tava anestesiado, terminei de fazer meu trabalho, entreguei o meu microfone, saí do estádio, entrei no carro, e aí foi que a ficha caiu. Eu falei, caraca, o Botafogo caiu para a 2ª divisão. Ali foi um dia bem triste. Eu trabalhei num dia triste. Para terminar, Tony Vendramini definido em uma frase. Eu sou um cara esperançoso. Eu acredito na mudança desse país. Acredito que esse país e essa cidade têm como melhorar. Eu sou um cara esperançoso. Eu sou um cara que acredita. Eu acho que nossa cidade é incrível e com as medidas corretas, com educação, sabe, com um Estado mais presente, isso aqui tem tudo para ser um paraíso. Eu sou um otimista. Parabéns pela tua carreira. Obrigado, garotinho. Obrigado pela presença e tenho certeza que o público que aprendeu a te ouvir no rádio, te assistir na televisão, passa a te admirar muito mais depois de todo esse perfil e essa transparência do Tony Vendramini aqui no Cheguei Podcast. Obrigado, garotinho. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje contigo. Pô, é uma felicidade imensa mesmo. Obrigado. E você tem novo encontro com a gente, segunda-feira, no Segundona, a resenha do Garotinho. Ótimo final de semana e até lá. Cheguei!